Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril. Depois de muito tempo, é que muita coisa acontecendo e não deu para fazer os vídeos, ou às vezes dava, mas aí eu não estava muito disposto. Então, estamos voltando hoje num dia especial, os 100 dias do governo Lula. E aí é muito interessante. Lula hoje fez um balanço, né, sobre isso. E sobre as realizações, etc e tal. Mas é muito interessante como é que a oposição, a gente sabe que é assim mesmo, a oposição sempre vai dizer que foi uma droga, né? Quando o PT está na oposição também diz isso dos outros, isso é normal. Agora, a imprensa é que é realmente muito engraçado, vamos seguir aqui. Claro, né, houve diversas realizações. Eu vou citar algumas, vou citar algumas. A Globo News hoje publicou que Lula cumpriu integralmente um terço das suas promessas de campanha. Gente, isso é um número, se for fazer um levantamento, é capaz de nunca ter sido alcançado. Porque você realizar, isso foi a Globo News que disse, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Você realizar integralmente 33% das promessas que são para 4 anos e realizar isso em 100 dias, aqui só um parênteses, o celular fica tentando ajustar a iluminação aqui, aí ele fica escurecendo, clareando, uma confusão, mas vamos lá. Aí, como é que a imprensa vê isso? A imprensa diz, mas faltam 2 terços. Não cumpriu 2 terços. 100 dias. Alguém disse aí que são 1.400 dias no total, né? 360, 700, 1.500 dias, mais ou menos. Em 100 dias já fez um terço. Outra coisa que a imprensa diz, o governo só recriou programas, não apresentou nada de novo, tem cheiro de naftalina. Com todo respeito, quem tem cheiro de naftalina é a imprensa que diz isso. Porque vamos lá, durante a campanha, o Lula disse que iria fazer isso. Retomar o Bolsa Família, retomar o Minha Casa Minha Vida, retirar as empresas públicas da privatização, retirou 10 agora da lista. Controlar as armas, fez isso. Quebrar os sigilos do Bolsonaro, fez isso em quase todos. Se não fez é porque aí tem questão judicial que não permite. Retomada da cultura, do setor cultural, com recursos, inclusive. Recursos para pesquisa. Tudo isso foi feito. Retomada das relações exteriores, o Brasil voltar a ser visto como um participante ativo nas relações internacionais, coisa que estava largada de mão. Um exemplo disso, além de todos os encontros que Lula já teve, está indo agora para a China, viaja amanhã, recebeu um convite do G7. O Brasil hoje é o 12º, se não me engano, segunda economia do mundo. Recebeu um convite para participar do grupo das 7 maiores economias, que vai ser no Japão. E isso já aconteceu outras 4 vezes. Sabe quando? Nos governos Lula. Só o governo Lula, só anotem isso, só nos governos de Lula, naqueles 2 anteriores, e agora nesse, o Brasil foi convidado para participar de um grupo do qual ele não faz parte, mas que é o grupo dos maiores países, economicamente falando, do mundo. Isso é prestígio, e é prestígio do Lula, óbvio, né? Porque seria muita coincidência. Só houve convite nos governos Lula porque foi coincidência. Claro que não. O aumento do salário mínimo, enfim, diversas realizações, tem muitas outras. A questão da Amazônia, a questão dos Yanomamis, enfim. Isso tudo, falando em Yanomami, tendo que impedir um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que tomou
miseravelmente um mês das atenções do governo, que é óbvio, você não vai dizer, barrou o golpe de Estado em 2 dias. Não é assim, todo mundo sabe disso. Ele teve dificuldade com o comandante do exército, lembram disso? Que ele nomeou um cara e depois o cara estava rateando, ele foi lá, tirou o cara e botou um outro. Então, assim, perdeu muito tempo tendo que cuidar disso. A questão dos Yanomamis, que explodiu, né? Já era sabido, mas explodiu com eles morrendo a toda hora. Todas as informações que nos chegam dizem que ainda tem muita coisa para fazer lá. Mas não temos mais notícias de grandes tragédias acontecendo por lá. Provavelmente é uma comunidade de gente, provavelmente teve alguma morte, alguém doente, mas aquela explosão trágica de gente doente, gente morrendo, isso tudo indica que foi superado, porque não há mais notícias disso. E o governo está muito empenhado. Hoje é segunda, né? Eu acho que foi domingo agora. Se não foi domingo, foi sábado. A Polícia Federal prendeu gente lá, destruiu maquinários, está destruindo pistas de pouso clandestinas, está combatendo o garimpo. O governo tomou medidas agora concretas contra o garimpo. O STF também tomou, acabando com a presunção de boa-fé, porque bastava o garimpeiro dizer, eu estou fazendo tudo legal, tá? E valia. E aí isso tá acabando. Então, assim, tá asfixiando o garimpo ilegal, estão asfixiando os desmatadores, estão asfixiando os madeireiros, só que assim, a gente tá falando da Amazônia, né? Um negócio gigantesco de grande. Então não é da noite pro dia. Mas, enfim, então realizou isso, tendo que impedir um golpe de Estado, tendo que cuidar dos índios e Yanomamis. As tragédias das chuvas e agora dos assassinatos nas escolas, que o governo também teve que resolver a questão, resolver não, mas melhorar a situação, criou um aplicativo para as pessoas denunciarem qualquer tipo de suspeita, denuncia imediatamente, as polícias são acionadas. E é muito curioso também, porque essas questões das escolas, gente, a primeira responsabilidade é do governo do Estado, que tem o policiamento no Estado. Claro que o governo federal também tem que se empenhar nisso e está se empenhando. Mas a primeira cobrança tem que ser no governo do Estado, nas polícias estaduais, civil e militar. E não, agora todo mundo só cobra do Lula. Os governadores invadiu o supermercado em São Paulo. A cobrança em cima do governador e do prefeito, em primeiro lugar, óbvio. Ainda tendo o Banco Central em claro boicote ao governo e às políticas do governo aprovadas pelo povo. E aí, eu já ia perdendo essa frase. Então, assim, a imprensa pode dizer que é naftalina, mas foi nisto que o povo votou. O povo votou para isto. Claro que quer mais do que isso, mas votou para isso. Então, assim, nesse primeiro, está reconstruindo um país destroçado por Bolsonaro. Ou alguém tem dúvida disso? Ou alguém acha ainda que não estava destroçado em todos os níveis? Econômico, ambiental, educacional, de saúde, de direitos humanos, de cultura, de ciência e tecnologia e muitos mais. Assim, a gente até não lembra todos, né? A melhor definição que eu vi hoje é do Felipe Neto. Ele diz o seguinte: já seriam ótimos esses 100 dias somente por termos passado esses 100 dias sem Bolsonaro no governo. É perfeito o Felipe Neto. Então, assim, claro que temos isso, queremos mais, tem coisas para corrigir e tal, mas só em não termos Bolsonaro, palmas para o Lula. Então, gente, olha só, é seguir em frente, corrigir os erros, que claro que há, aprimorar ações que possam ser melhoradas, claro, e o que eu acho fundamental, tenho conversado isso toda hora, hoje mesmo já mencionei isso,
o que precisa muito é melhorar muito, não é pouco, a comunicação do governo. Vou dar um exemplo. Faz um tempinho, o governo extinguiu a Ordem do Mérito Princesa Isabel, que era destinada enfim, premiar, reconhecer pessoas com notáveis serviços relacionados aos direitos humanos. Não preciso nem dizer aqui, não vou nem listar os nomes, que toda a tropa do Bolsonaro, bom, vou acabar falando alguns, Queiroga, Pazuello, Osmar Terra, Damares, o próprio Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, esses sacripantas todos, ganharam a Ordem do Mérito Princesa Isabel. Aí o governo extinguiu esta Ordem do Mérito e criou o prêmio Luiz Gama, que foi um dos principais ativistas contra a escravidão lá no século XIX. Pois bem, veio uma enxurrada de críticas ao governo. A Princesa Isabel teve um papel importante na luta contra a escravidão. Sim, teve, mas também aquilo foi muito mais uma política que interessava do que exatamente... Mas, assim, óbvio que tem seus méritos. O próprio Silvio Almeida reconhece isso. Mas qual é o problema que o governo, com sua comunicação, não havia explicado para o povo? Eu, que sou uma pessoa modestamente sempre atenta nessas informações e sempre ligado para saber o que o governo está fazendo, o que o governo está deixando de fazer, por que fez isso, por que não fez aquilo, não sabia, aprendi hoje. O Silvio Almeida estava dando uma entrevista na Globo News e aí disse, olha só, que exatamente havia uma crítica, poxa, mas só para tirar o prêmio Princesa Isabel e botar Luiz Gama e tal, que história é essa? Ele falou, olha só, era até um desrespeito à Princesa Isabel. Esse prêmio foi criado no final de 2021 pelo Bolsonaro, dezembro de 2021, com o nome da Princesa Isabel, para fazer uma média com a questão do antirracista e tal, não sei o que a gente sabe que não é assim que a banda toca. E ao nomear, ao premiar este hall de pessoas, que eu citei algumas aqui, ele, na verdade, desrespeitou inclusive o nome da Princesa Isabel. Então, o governo analisou que não daria para prosseguir com esse prêmio. Esse prêmio está maculado pela ação nefasta do governo Bolsonaro. Então, aí não havia jeito. Aí criou-se o prêmio Luiz Gama. Então, Princesa Isabel vão ser só aqueles sacripantas lá do Bolsonaro que terão recebido. E agora é o prêmio Luiz Gama, que aí sim vai premiar pessoas que tenham serviços prestados à luta pelos direitos humanos. Então, assim, é uma explicação que a mim convenceu totalmente, só que assim, a gente não tinha. Então, assim, isso é comunicação. A comunicação do governo está falhando e não está trazendo isso. Agora mesmo, o Lula, essa semana, determinou que as delegacias de mulheres no Brasil inteiro fiquem abertas 24 horas por dia. Pouquíssimo, só 11% ficavam. E aí tem agora essa determinação. Saiu no jornal aqui, no jornal ali, mas eu não vi uma ação do governo, da comunicação do governo, espalhando isso aos quatro cantos. Isso está falhando e precisa ser corrigido urgentemente, porque também se ganha apoio popular, aliás, muito se ganha de apoio popular com uma ótima comunicação. Se não souber se comunicar, vai fazer um ótimo governo e vai ser taxado depois como um péssimo governo e perde a eleição daqui a pouco. Daqui a pouco não. Daqui a 3 anos e tal. Mas assim, passa rápido, gente. E tem que ficar atento, porque o bolsonarismo não morreu. Isso tem que ficar muito claro entre nós. Tchau. Até amanhã. Acho que amanhã eu volto.